aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem fazer o favor de sentar. Graças a Deus. Temos conosco, como já foi anunciado, nosso irmão ancião, Agostinho Soares dos Santos, o irmão ali da Assembleia de Deus do Porto, e certamente a igreja já o conhece. Quantos conhecem o nosso irmão Agostinho? E muita gente conhece, né? O irmão Agostinho, faz favor, irmão Agostinho, ele vai nos trazer a palavra de Deus, e o nosso irmão é um marco das Assembleias de Deus aqui em Portugal, um escritor, conforme os irmãos certamente já conhecem os livros, mas hoje vai ter a oportunidade também de nos apresentar, tá bem? Fique à vontade, irmão Agostinho, bem-vindo, que Deus possa usá-lo. Nós vamos orar, vou pedir aos irmãos que curvem a vossa cabeça, fechem os vossos olhos, vamos orar para que Deus possa usar o nosso irmão, através da sua palavra, e que nos abençoe nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de ter conosco o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Nós somos carenciados, ó Deus, de a cada dia ouvir a tua voz e queremos pedir que o Senhor o use agora com poder, com graça, dê a ele a sabedoria, a unção, a intrepidez, a ousadia do teu Espírito Santo e fale conosco, Senhor. Que seja também um tempo, ó Deus, que a tua palavra encontre guarida nos corações, haja salvação de almas, haja renovação, haja sua libertação e transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. Portanto, eu estive cá a última vez, foi em 2007, 8 anos. Portanto, eu tenho agora de me apresentar novamente aos jovens, né? Adolescentes e jovens que não me conhecem. Portanto, já ouviram o meu nome. Pela graça e misericórdia de Deus, eu escrevo. Sou escritor evangélico. Portanto, a minha formação é engenharia. Sou engenheiro, licenciado pela Universidade do Porto. E graças a Deus por tudo. Deus chamou-me para a literatura e eu tenho trabalhado na literatura, tentado servir o Senhor escrevendo. E tenho escrito onde é possível escrever. Escrevi em jornais regionais e escrevi em vários lugares, inclusivamente muitas folhas brancas. Escrevi para pessoas que não ouviam, mas liam, e outros que estavam já também em estado terminal, mas que conseguiam ler, já não falavam. Portanto, a minha mulher ficava com pena de mim de eu escrever tanto, mas Deus chamou-me para a literatura, Deus chamou-me para escrever há 37 anos. Neste momento estou a colaborar em 3 revistas, a revista Nova Ousadia há 37 anos, mas outras mais recentes, a revista, portanto, Pão do Céu e a revista Hoje, da União Bíblica. E tenho feito mais algumas coisas, mas não vou dizer tudo hoje, né? Graças a Deus. Houve um jovem de 43 anos que disse só para mim que eu escrevia muito melhor do que falava. Ao princípio fiquei assim, mas depois fiquei melhor, né? Não sabia de rir, sabia de chorar, mas depois ri-me. Era para rir, era boa disposição, era um elogio, não era? E o que eu quero dizer este fim de tarde é o seguinte: certamente que eu irei ministrar a palavra de Deus. Portanto, agradeço a Deus e agradeço ao nosso pastor também essa oportunidade. Mas os irmãos tenham uma coisa presente: eu escrevo melhor do que falo. Portanto, podem comprar os meus livros à vontade. Graças a Deus, eu estou com 48 livros escritos. Já não tenho possibilidades de ir muito longe assim, vender livros, a não ser que esteja perto, relativamente. Estou a 80 km, 85. Estou na Fuseta e na quarta-feira já vou regressar ao norte, né? Eu gosto do Algarve, gosto dos meus irmãos do Algarve e gosto, e sobretudo, acima de tudo, do Senhor Jesus. Graças a Deus. E assim eu vou anunciar então os meus 3 últimos livros. Podia anunciar muitos, mas já não os tenho. Já passaram porque eu também faço edições reduzidas, né? Edições de 200 exemplares, porque, pronto, devido também à possibilidade que tenho de me deslocar. Neste caso, impossibilidade. E assim eu ia começar por este aqui. O livro do tempo passado e futuro. O livro do tempo passado e futuro
foi um livro escrito essencialmente para adolescentes, para que alguém pudesse oferecer a uma ou um adolescente acerca das coisas de Jesus, as coisas da Bíblia que estão ainda para acontecer, algumas delas, e que contadas de uma maneira que os adolescentes gostam. Eu dei graças a Deus, consigo escrever para adolescentes, para crianças não, só consigo brincar com elas. E, quer dizer, algumas brincadeiras já estão ultrapassadas, os meus netos vão crescendo e já não gostam muito das minhas brincadeiras, mas eles já me disseram o que é que eu tinha de fazer. Lá num sistema, que era na UI, deram uma marreta para a mão para eu bater em todos, não é? E graças a Deus nós temos que adaptar-nos às situações, mas ter sempre em conta que Deus não muda. Deus continua. Glória a Deus. Ele é imutável. Nós é que mudamos. E quando mudamos, as situações mudam. Deus não muda. Ainda agora estive em Lagoa, estive em Silves, estive em Lagoa. Em Lagoa falei sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, portanto, ele já tinha um despacho do Supremo. Morrerás e não viverás. E ele recorreu ao Supremo. E nós vamos recorrer ao Supremo sempre. Portanto, glória a Deus. Ainda que venha despachada pelo Supremo, nós recorremos ao Supremo. Mesmo que esteja desenganado dos médicos, mesmo que seja Deus a dizer que sim. Porque, agora, Deus muda? Não muda. Nós é que mudamos. E quando nós mudamos, as situações mudam. Glória a Deus. E nós devemos mudar para agradar. Mudamos para agradar, sobretudo agradar a Deus. Glória a Deus. E então este livro do Tempo Passado e Futuro é um livro para oferecer a adolescentes e jovens, a quem se sentir assim novo, com um espírito novo. Um livro que fala acerca das coisas da Bíblia. De uma maneira, encontrei agora uma menina de 12 anos em Silves, que ela já estava a ler este livro e que está a gostar muito, né? Graças a Deus. E também, aliás, foi a minha neta, que tem 12 anos, que ela leu a primeira parte com 9, a segunda com 10 e agora com 11, que ela vai fazer 12 para agosto. Graças a Deus. Portanto, um livro que está escrito aqui também em páginas creme, um livro para as pessoas não se esquecerem de quem oferece. Não é do autor, é de quem lhe oferece este livro. Um livro para oferecer à neta, à filha, à sobrinha, a alguém de quem se gosta. Um livro que fica marcado. Depois temos outro livro, que este pode ser para jovens ou para qualquer um. Pseudociências. Pseudociências fala das falsas ciências, acerca de astrologia, yoga, magia, nova era, jogo do copo, radiestesia, telepatia, ovniologia, ocultismo, alquimia, macari, muitos nomes. Não vou ler todos. Eu meti este livro à frente, que eu estava já com um pronto para sair, que era Breve Jesus Voltará. Mas houve um responsável de uma igreja que disse que alguns jovens lá da igreja já estavam a fazer joguinhos na escola por influência do professor de filosofia. Não estou a inventar nada, né? Eu não preciso inventar nada. Com os anos que tenho de vida, já não preciso de criar ficção. E ele disse-me que estava, e eu então adiantei este livro para colocar à frente e o outro ficou adiado, né? Então, um livro para alertar para certas situações. Às vezes pensamos que isto é para os outros. Isto é para os outros. Não, é para os outros. Mas se calhar algum familiar já está a fazer estas coisas. Se calhar já está. Há pouco tempo apareceu na internet um pai que expôs a filha, ela estava possessa. Não vou agora discutir se fez bem, se fez mal. Pelo menos era um esclarecimento. Ele queria esclarecer para a juventude não se meter nessas coisas, né? Apareceu, não sei se alguém viu na internet, isto apareceu, no Facebook, apareceu. Coisas tremendas. A pessoa pensa, é uma coisa inócua, não faz bem nem faz mal. Cuidado. Até os horóscopos têm prejuízo. Até os horóscopos têm prejuízo. Não, os outros é que dizem isso. O povo de Deus não diz que isto não faz bem nem faz mal. Não, cuidado. Cuidado com essas iniciações. Este livro alerta para estas coisas todas. Portanto, pseudociências. E, por fim, anuncio este livro, que é Sabedoria Bíblica. Para todas as idades, Sabedoria Bíblica. O que é que faz este livro? Realça a palavra de Deus, realça a Bíblia e portanto, escrito de uma maneira
que na contracapa dá um exemplo das perguntas e respostas imediatas, respostas curtas, objetivas, tudo conforme a Bíblia diz. Versículos, tal e qual como são na Bíblia, mas, portanto, estão lá, mas de uma maneira elucidativa. Né? Perguntaram-me em Silves e na Lagoa também, se este livro servia para evangelizar. Serve, depende do gosto das pessoas. Eu conheço os livros, não conheço as pessoas, mas pode servir para evangelizar. Para terminar, diria o preço dos livros. Os maiores estão a 12 euros e o mais pequeno a 10. Alguém que leve 2, um pequeno e um grande, 20 euros em vez de 22. E mesmo os dois grandes, em vez de 24, fica por 20 euros. E tenho outros livros que não me anuncio aqui, mas que também tenho ali em pequenas quantidades. Se os irmãos quiserem perguntar depois no fim, agradeço. Glória a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Nós agora vamos ler o livro dos livros. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 13. Uma explicação acerca desta garrafa. Esta garrafa é verde por fora, mas contém água simples, é verde só por fora. Portanto, e disseram-me, informaram-me que este plástico faz menos mal do que o outro que eu usava. Garrafas normais que prejudicam a água, e este é um plástico mais resistente, e eu então adotei esta máxima, mas já dei esta explicação. Esta explicação em algumas igrejas é verde só por fora. Por dentro é água simples. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 13. Diz assim a Bíblia. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse-lhe: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedir-te-ão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele para si junta tesouros, e não é rico para com Deus. Até aqui a leitura bíblica. Glória a Deus. Jesus estava a falar de aspectos espirituais que são duradouros, que são eternos. E um da multidão fala de coisas terrenas, de coisas efêmeras. O ser humano tem tendência a preocupar-se mais com as efêmeras do que com as eternas. O ser humano tem mais tendência, não me refiro ao povo cristão evangélico, né? Refiro-me de um modo geral à população do mundo que está mais preocupado com as coisas passageiras, coisas físicas, materiais, mais do que aquelas que são eternas. Também acontece conosco. Jesus estava a falar de coisas espirituais e este homem falou-lhe de coisas materiais. Nós também estamos a evangelizar, estamos a falar de Jesus, da Bíblia, da salvação, e alguém fala, alguém responde: mas a minha vida não vai bem, a minha vida está mal. E Jesus quer salvar. Às vezes a tendência é dizer: Deus quer abençoar, mas devemos meter a salvação à frente. A salvação. Jesus quer salvar. E depois abençoa. Portanto, há muitas bênçãos que vêm a seguir à salvação. Graças a Deus. Nós também, as pessoas dizemos que Jesus quer salvar e elas dizem: mas a minha vida não vai bem. E quando alguém diz que a sua vida não vai bem, está-se a referir à vida material.
à vertente material, porque as pessoas preocupam-se mais com a parte material até aos 50 anos. E porquê é que eu digo 50 anos? Porque ali um letreiro num consultório médico, aos 50 anos o homem descobre que tem coração. Começa a descobrir alguma coisa não está a bater bem. A partir depois, mais tarde, começa a preocupar-se então com a vida física e com a vida espiritual, muito tarde. Houve no Porto uma campanha, Daqui à Vida Porto, e como é que eu referencio essa campanha? Referencio que foi um ano antes, Daqui à Vida Portugal, que foi em todo o país. Não sei em que ano foi, não sei. Ainda hoje falei com o pastor Fernando Soares, que é da minha terra, se ele se lembrava, ele disse, há 40 anos, talvez nem tanto, 35 anos, ou um pouco mais. E então aquelas telefonistas estavam nos gabinetes à espera de receber chamadas. Nós andávamos a fixar cartazes com números e as telefonistas, enquanto não recebiam chamadas, elas telefonavam. E uma delas testemunhou que ligou para um número, não sabe qual foi, e que do outro lado alguém disse, já é tarde, é tarde, é tarde. E a voz foi esvaecendo, foi falhando e deixou de falar. E o telefone ficou ligado. Não sabe onde foi, não sabe se o homem morreu, se desmaiou, não sabe. Já é tarde. Se calhar ele passou a juventude toda a dizer que era cedo, que tinha a juventude para gozar. Se calhar passou o tempo todo e a certa altura mudou o discurso para já é tarde. Aqueles que diziam que era cedo e não se preocupavam com o espiritual, com a salvação, a certa altura mudam para dizer já é tarde, isto agora já não vale a pena. Mas é sempre tempo de nos chegarmos mais para Deus e aqueles que são crentes que possam dar mais um passo hoje para Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Portanto, há três vertentes na nossa vida, podíamos subdividir mais a nossa vida em mais secções, mas estas três vertentes, espiritual, física e material, e é assim mesmo que devem ser ordenadas. Primeiro o espiritual e só no fim o material. E se alguma coisa não estiver bem, irá ficar bem. Oramos, confiamos, avançamos e o resto irá ficar bem. Glória a Deus, graças a Deus. Há muita gente preocupada com as heranças, com as fortunas, com a sorte grande, totoluto, totobola, euromilhões, etc. Muitas. Eu nem sei se isto ainda existe. Eu sei é que nunca joguei em coisa nenhuma. E fui dos mais prazeres lá da minha secção. Portanto, quer dizer, alguém poderá pensar que é um exagero. Não vou entrar nesta área. Só vou dizer que nunca joguei. Nunca joguei. Estávamos todos, houve uma reciclagem, digamos assim, uma formação, uma semana de formação com novas tecnologias, há muitos anos, e estavam todos lá, juristas, engenheiros e, portanto, economistas, e ao fim, na sexta-feira à tarde, alguém se lembrou de jogarmos todos em qualquer coisa. Eu disse, eu não jogo. Ficaram todos assim a olhar para mim, como se estivessem na presença de um animal em vias de extinção. E ficaram com pena de mim. Ficaram com pena de mim. Disseram, Soares, são só 5 escudos. Naquele tempo eram escudos. E eu disse, não jogo, nem que fosse um escudo, não jogo. E não disse que era por causa da minha religião, não. Não disse. Portanto, uma determinação minha. A determinação minha, porque não, eles amaldiçoavam tudo e mais alguém, não é? Mas nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar. Alguém poderá dizer que isto é uma coisa pequena, pequeníssima, isto é tudo pequeno. Mas nós só lidamos com coisas pequenas, irmãos. As grandes passam-nos ao lado. E quem nos dará as grandes se nós não formos fiéis nas pequenas? Para algumas pessoas isto é tudo pequeno, mas o que é que eu posso fazer? Lidamos com coisas pequenas. E é nessas pequenas que Deus quer ver. Podemos até exagerar em alguma área, mas ninguém foi para o inferno por excesso de santidade. Ninguém foi condenado por excesso de santidade, irmãos.
E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Portanto, que Deus nos ajude a glorificar no nome do Senhor. Eu tinha um colega de trabalho que era espiritista, que era o maior amigo meu. Estávamos sempre em desacordo quanto à matéria religiosa, não é? Eu uma vez, em 1986, escrevi um artigo, Diálogo com o Espírita. Era com ele mesmo, depois mostrei-lhe o artigo, passado algum tempo. Portanto, ele estava, à segunda-feira, ele vinha dizer-me, Soares, tu é que eras feliz se te saísse aquele valor que saiu ao totalista, não sei quanto. E eu assim, já sou feliz. És feliz como? Sim, sou feliz. Porque saiu uma salvação grande e muitas terminações. Muitas terminações que vieram por arrastamento como consequência positiva de eu ter aceitado o grande Salvador, Jesus Cristo. Sei lá, mas se saísse, tu não dizias que não. Eu disse, se saíssem eu jogar, eu aceito. Agora, se for preciso jogar, eu não jogo. Mas se sair, eu aceito, não sou mais do que ninguém. Mas aquele homem estava preocupado, este homem da Bíblia que nós lemos aqui, este homem estava preocupado com a herança, queria que o Senhor Jesus dissesse ao seu irmão para repartir com ele a herança. Possivelmente o mais velho apanhou tudo e depois não repartiu. E eu dei voltas à minha cabeça, à minha mente, a pensar, será assim? Depois descobri alguma coisa, no século XIX, a Inglaterra era assim. E há uma história que eu li, As Minas de Salomão, que é um dos melhores livros, além da Bíblia, que livro não tem comparação nenhuma, né? As Minas de Salomão, em que falava disto, um mais velho herdou tudo, depois queria repartir com o irmão, não sabia dele, fui à procura dele para a África, etc. E a história desenrola-se aí. Mas depois caí na realidade e vi, em Portugal ainda se passa isto. Quando eu cheguei a Ponte Lima, encontrei alguém que 10 irmãos, que só o mais velho é que recebeu a herança. Eu depois perguntei, fiz muitas perguntas. Se fosse a minha mulher, fazia mais. Mas ela fazia algumas perguntas. Mas então, é só o mais velho? É só o mais velho que recebe a herança. Normalmente é só ele que casa, os outros ficam solteiros. E eu fiquei com pena deles todos, não é? Porque eu sou feliz no casamento, graças a Deus. Fiquei com pena deles. E ele depois disse, e o segundo? O segundo filho? O segundo às vezes ia estudar para padres. E o terceiro? O terceiro, às vezes, ia para a Marinha. E o quarto? O quarto ia não sei para onde, fazer não sei o quê. Pronto, e assim acabou. As minhas perguntas acabaram. Pronto. E depois vim para o Porto e encontrei no Porto alguém de lá, que também não tinha herdado nada, porque o mais velho é que herdava. Possivelmente é uma situação destas que lemos aqui na Bíblia. Alguém que herdou tudo, algum mais velho herdou tudo e o outro mais novo não herdou nada. E queria que o Senhor Jesus interviesse em seu favor. Era uma causa justa. Era uma causa justa. À primeira vista alguém dirá, era justo que se fizesse isto. E aqui entra a nossa racionalidade. Jesus não podia diversificar, não podia dispersar. Jesus tinha muito para fazer em pouco tempo, não podia estar a atender estes negócios. Jesus tinha, não era uma herança. Jesus tinha uma grande herança, não era de uma família, mas de muitas famílias. Jesus queria arranjar uma grande herança para transmitir depois da sua morte em testamento, neste caso no Novo Testamento. Jesus queria granjear uma salvação grande para todos. E por isso Jesus não podia perder tempo com estas coisas pequenas. Aquela herança acabava ao fim de 20 anos, ou 30, ou 40. Aquilo acabava-se. Mas a salvação que Jesus ganhou, a grande herança que Jesus quis ganhar, essa perdura até aos nossos dias. A salvação que Jesus ganhou e que foi transmitida através da sua morte no Novo Testamento, que nós podemos ler e meditar e aceitar o grande Salvador. Glória a Deus. Jesus não entrou naquele pedido. Jesus disse, quem é que me pôs a mim por repartidor de bens ou por juiz ou repartidor? Quem é que me pôs a mim? Jesus tinha outra missão. E eu chamo a atenção aqui para nós não dispersarmos a nossa atividade, para optarmos por aquilo que é mais importante, estabelecer prioridades na nossa vida, porque ninguém faz tudo, mas que nós possamos fazer o que é mais importante. Glória a Deus.
Jesus está em primeiro quando alguma coisa fica em segundo. Quando alguma coisa fica para trás. Quando fica alguma coisa no computador, na secretária, na banca, para arrumar, segundo almoço, e Jesus fica. E vamos ao culto, e vamos fazer um trabalho para Jesus, e vamos fazer alguma coisa. Jesus deve estar em primeiro lugar. Ninguém pode fazer tudo, temos de optar por aquilo que é mais importante. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. O homem achava que tinha direito à herança, ele achava que tinha direito. Eu queria chamar a atenção aqui para cuidado com aquilo a que achamos que temos direito. Às vezes achamos que temos direito a algumas coisas e até podemos ter, mas que aquilo a que nós temos direito não estorve aquilo a que nós não temos direito. E Jesus quer dar aquilo a que nós não temos direito, quer dar aquilo muito, e o que não temos direito é muito maior, em maior quantidades, tem mais valor. A salvação não tem preço. A salvação é muito superior àquilo que nós possamos ter direito. Que aquilo que nós temos direito não vai perturbar. Não vamos fazer guerra com este, com aquele. Mas isto é meu, eu tenho direito. Eu, assim, fazer valer os nossos direitos e arranjarmos uma complicação muito grande. Alguma complicação muito grande, com mau testemunho, com prejuízo da igreja, prejuízo do irmão, prejuízo do vizinho. Mas que possamos dizer assim, eu perco por amor a Jesus. Já me disponibilizei para perder muitas coisas. Acho que nunca perdi nada. Mas lembro de muitas vezes, eu perco. E alguém do lado diz, se fosse comigo, eu fazia, Não. Eu perco. Eu vou perder. Mas tens direito, mas o irmão tem direito, mas... Eu perco. Mas ao fim, não perco nada. Não tem acontecido, eu não me lembro de ter perdido nada. Mas várias vezes tomei a decisão de perder. Porque é importante nós perdermos para ganharmos, não é? E às vezes perco, mas depois ganho mais. Mas mesmo que assim não fosse, mesmo que assim, não é pensar que depois que isto vai mudar, não é fazer isso com a intenção, mas para glorificar no nome do Senhor. O nosso Deus quer dar-nos muito mais do que aquilo a que nós temos direito. Coisas superiores e que todos sabemos que não temos direito. A vida eterna, ninguém tem direito. Sabemos disso. Sabemos exatamente. Podemos dizer que não merecemos isto, não merecemos aquilo, mas da vida eterna ninguém merece. Isso é ponto assente, mas Deus quer dar. Deus quer abençoar. Deus quer ajudar. Glória a Deus. A vida eterna é superior a tudo, a que possamos aspirar. O Senhor Jesus morreu por nós para que tivéssemos acesso à salvação, à eternidade com Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. Passamos a ter valor desde que Jesus morreu por nós. Moretus era um filósofo alemão há muitos anos. E ele andava mal vestido na rua. Um dia adoeceu, caiu para a valeta, foi levado para o hospital. Os médicos viram que ele era um coitado, sem família, sem dinheiro, sem nada. Começaram a combinar o que é que iriam fazer com ele. Cobaia, cortar de um lado, cortar do outro, fazer experiências. Mas disseram isso na frente dele, numa língua que não era falada na Alemanha, só pelos eruditos, latim. Na Alemanha, o latim não tem nada a ver com o alemão. Né? E eles falavam à vontade diante dele. Mas só que este doente era diferente dos outros. Este doente sabia tudo o que ele estava a dizer. O que os médicos estavam a dizer. Os médicos combinaram que no dia seguinte iam cortá-lo todo aos bocados. Não, estou a exagerar, não sei se era assim. Estavam a pensar e fazer experiências com ele. E ele depois ao fim chamou-os em latim. Chamou por eles. E eles ficaram admirados. Latim. Ele também sabe, este senhor também sabe. Diz ele assim, não tenhais em pouca estima o ser humano sabendo que Jesus morreu por ele. Não consideres assim o ser humano desta maneira, sabendo que Jesus morreu pelo homem, pelo ser humano. E eles caíram. Em latim, tudo em latim. E eles, se calhar, desistiram de fazer o que pensavam. Passámos a ter valor. Passámos a ter valor porque Jesus pagou as nossas dívidas espirituais. Glória a Deus.
Glória a Deus, graças a Deus. Com o seu sofrimento e morte na cruz, o Senhor Jesus realizou uma operação inversa. E o que é uma operação inversa? É precisamente ao contrário daquilo que nós fazemos. Nós pecamos, transgredimos, fazemos coisas erradas. E uma operação inversa é o contrário. Jesus, que nunca pecou, nem na sua boca se achou engano, Jesus padeceu, sofreu, para que nós sofrêssemos pouco na terra e nada na eternidade. Portanto, Jesus sofreu, fez uma operação inversa. E eu vou dar alguns exemplos de operações inversas, que não seria necessário, porque os irmãos já sabem, não é? Mas eu vou dizer. Uma operação inversa, por exemplo, as árvores relativamente aos nossos pulmões. Nós respiramos oxigênio, combinamos com carbono, expelimos dióxido de carbono, as árvores fixam carbono, libertam oxigênio, para nós respirarmos novamente. Portanto, e Jesus libertou oxigênio para nós vivermos. Isto no sentido figurado agora. Glória a Deus, graças a Deus. Outro exemplo também da operação inversa é os filhos que gastam dinheiro nas guloseimas, compram chocolates, que eu não gosto de chocolate, mas os meus netos gostam. Compram chocolates, os pais e os avós dão dinheiro, têm de se esforçar, ganhar dinheiro para dar. É uma operação inversa da deles, não é? Uma operação inversa. Jesus fez uma operação inversa relativamente ao Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais acharam que a árvore era boa, que dava bons frutos, e deliciaram-se, pelo menos até verificarem que estavam a transgredir. Mas Jesus padeceu, sofreu, fez o contrário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Glória a Deus, graças a Deus. Jesus fez o inverso, esforçou-se sofrendo para nos resgatar. Com os seus méritos, Jesus ganhou os créditos para pagar os nossos débitos. Eu gosto de trocadilhos e tenho um livro sobre trocadilhos. Portanto, glória a Deus. Diante do Senhor não temos direito a nada. A nosso dever é humilhar-nos diante do Senhor e entregar tudo nas mãos dele. Entregamos o que é bom nas mãos para ele gerir e aos pés o que ele não presta para ele deitar fora. Glória a Deus. Graças a Deus. Portanto, colocamos tudo para que Jesus possa dirigir todas as coisas. E não podemos dispersar a nossa atenção, porque ninguém pode fazer tudo. Jesus optou por fazer o que é mais importante. Não deu consultas assim individuais, mas falou do modo geral, pregou. Também teve conversas individuais, sim, com certeza. Mas Jesus optou por aquilo que é mais importante, pela nossa salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus contou a parábola do rico insensato. As riquezas aumentavam e o rico estava a ficar preocupado. Mas a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração. E a pessoa começa a ter mais algum dinheiro, começa a ficar preocupado. Onde é que vou pôr dinheiro? Se ponho em casa, posso ser assaltado pelos pequenos ladrões. Se puser no banco, posso ser assaltado pelos grandes, não é? Grandes. Ficamos aqui só grandes. Portanto, aumentam as preocupações. E este homem disse, eu vou aumentar os meus celeiros, vou derribar estes, vou fazer outras coisas melhores, maiores. Mas o Deus disse-lhe, esta noite pedir-te-ão a tua alma. Esta noite, o que tens preparado? Quer dizer, o nosso tempo pode estar a esgotar-se. O nosso tempo pode estar a esgotar-se. Nós temos que fazer a opção correta. Colocar tudo na devida ordem diante do Senhor. A nossa felicidade tem mais a ver com aquilo que temos no coração do que com aquilo que temos cá fora. Podemos ter muitas propriedades e não sermos felizes. Mas existe felicidade na terra? Em termos relativos, sim. Em termos absolutos, só na eternidade com Jesus. Aqui na terra, eu posso dizer que sou feliz em termos relativos. Aqui na terra, graças a Deus. Mas a absoluta, a felicidade absoluta, só na eternidade com Jesus. Glória a Deus. Portanto, que possamos optar por algo que é mais importante. Por aquilo que é mais importante para a nossa vida. Ninguém pode fazer tudo. Esta é a tónica que eu queria que passasse.
Esta é a parte disto. Ninguém pode fazer tudo. Vamos optar por aquilo que é mais importante. Vamos optar pelo espiritual, pela parte espiritual. Vamos seguir, aceitar e seguir o Senhor Jesus, o Salvador. Jesus é todo maravilhoso, todo desejável para a nossa vida e não se compara com nenhum líder e fundadores de outras religiões. Jesus é maravilhoso. Vale a pena seguir este Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Certamente que o nosso pastor irá fazer o convite, se achar que deve fazer, eu não sei. Eu já não conheço os irmãos todos, mas o meu desejo sincero é que possam optar por aceitar e seguir todos os dias da vossa vida o Senhor maravilhoso Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.